Algumas pessoas acham que foco significa dizer sim para a coisa na qual você quer focar, mas não é nada disso. Foco significa dizer não a centenas de outras boas ideias que existem. Você precisa selecionar cuidadosamente. Abrindo a aula com uma frase do Steve Jobs. Sabe por quê? Porque ficar em cima do muro é a pior coisa que tem. Pensa comigo, vamos imaginar que você recebeu 2 convites para atividades incríveis, mas vão acontecer na mesma hora. O que você faz? É bem pior ficar na indecisão e acabar não indo para nenhum dos dois, certo? Mas também é super chato você falar para os dois que vai tentar ir, ter que escolher só um e ficar lá pensando, será que o outro ficou chateado comigo? É um dilema chato de resolver, eu sei, mas é o tipo de escolha que precisa ser feita em todas as situações. E essas escolhas acontecem a todo momento. Eu tô aqui gravando esse curso para você. Tinham 10, 20, 30 outras coisas interessantes também que eu poderia estar fazendo hoje. Mas foco é falar não para todo o resto, para poder estar aqui, realizando o que tem que ser realizado. Se a gente não escolhe o que fazer, acaba virando coadjuvante da nossa própria vida. No episódio passado, a gente falou sobre a origem das ideias. Falamos sobre o conceito de divergência, que é abrir muitas possibilidades. Se você cumpriu as missões e acompanhou com bastante atenção, provavelmente você está cheio de possibilidades na cabeça. Essas possibilidades são muito ricas e importantes. No momento de criar ideias, quantidade é o mais importante, mas na hora de escolher com o que trabalhar, é importante ter foco. Vai ser muito mais difícil de avançar na sua jornada se você não fizer uma escolha. Nesse episódio, nosso objetivo vai ser que você coloque em prática o conceito de convergência, de tomar uma decisão diante de tantas opções. Agora que a gente já pensou em muita coisa, o importante é filtrar o olhar, porque não dá para fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. Então a gente vai decidir para onde a gente vai. Daqui para frente, a jornada vai ser mais prática. Se você não escolher pelo menos uma coisa, pode ser que as soluções, as ações fiquem muito abstratas na sua cabeça. E se você ainda não decidiu o que fazer, seu objetivo é esse. Assista esse episódio procurando uma sacada, uma coisa só que pode te ajudar de um jeito inacreditável. Quando a gente tem certeza do que quer fazer, a gente tem muito mais energia e muito mais confiança para fazer tudo o que precisa ser feito. Nosso primeiro passo vai ser combinar possibilidades. A gente já abriu a mente, mas agora é hora de filtrar e afunilar para escolher alguma coisa. Vamos pensar em um exemplo super simples. Vamos analisar uma mulher X, a Manuela. O que ela mais gosta de fazer e com o que ela trabalha? Vamos supor que ela tem 3 pontos que chamam a atenção. Ela é muito boa dando aula de inglês. Ela adora cantar numa banda que se apresenta todo fim de semana. E ela ama estudar sobre autoconhecimento. Ela lê 4 livros novos por mês sobre esse assunto. Mas aí você para e pensa, como que essa pessoa pode combinar tudo isso? Dar aula de inglês, cantar e autoconhecimento? Você consegue ver que pode existir um produto incrível aí? Imagina uma aula de inglês com música, onde tanto o professor quanto os alunos se exercitam através do canto, desenvolvendo autoconhecimento e crescimento pessoal. A pessoa se desenvolveria como pessoa, mas também aprenderia inglês e ainda seria divertido. Maluco, incrível ou os dois? Esse é apenas um exemplo. Tem milhões de possibilidades. Isso faria sentido para uma pessoa com essas habilidades. Não adianta eu tentar fazer isso. Minhas habilidades de canto não são necessariamente algo memorável, por mais que eu goste muito de cantar. A gente tem que sempre lembrar que cada um de nós é único. Cada pessoa tem sua própria história, suas próprias habilidades, seus próprios gostos. Pensa junto comigo. O que você mais gosta de fazer?
E com o que você trabalha? Vai pensando como as coisas podem se juntar. Quais os seus hobbies? No que você sente que tem um grande talento? E como você pode combinar tudo isso e criar algo único? Vai assistindo e pensando nisso. Como você pode juntar tudo o que você faz? Na minha vida, eu juntei comunicação, tecnologia, empreendedorismo e tudo isso entra numa forma única como a gente olha para os nossos negócios. Eles são colaborativos, eles misturam online e offline, eles focam no comportamento antes de focar no técnico. São todos feitos em cima de uma mistura daquilo que eu e nossa equipe tem de habilidades. Escolher uma coisa pode ser bem difícil. Agora, ninguém disse que ia ser fácil. Já começa com uma escolha que muitas vezes as pessoas fazem antes de saber o que elas querem da vida. A escolha de uma faculdade. A pessoa não faz nem ideia do que ela quer para a vida dela, nem quais são os pontos fortes, nem no que ela é boa, nem do que ela gosta. E muitas vezes a pessoa é pressionada a escolher antes mesmo de se tornar adulta. É difícil pra caramba. Escolher o que a gente quer fazer pelo resto da vida não é fácil. E se a pessoa tiver noção de que o mundo está mudando, isso fica um pouquinho mais tranquilo, porque ela sabe que não vai ser uma coisa só, que ela vai poder mudar a parte da decisão. Mas quando a pessoa tem que escolher, pensando que vai ser mesmo, pro resto da vida, ponto final, isso faz as pessoas travarem de uma forma absurda. Que repertório que uma pessoa tem na hora de escolher para qual faculdade ela vai? Às vezes a pessoa pode até ter uma boa base, uma referência em casa. Quero ser médico, que nem meu pai. Mas, como a gente está falando desde o comecinho da jornada, o mundo está mudando. E está mudando rápido demais. Se a gente se limita a seguir apenas uma coisa na vida, a gente fica travado e muitas vezes se sente preso em uma profissão que faz a gente infeliz. A gente nunca teve tanta chance de criar qualquer tipo de negócio. Mas cuidado, que o mundo de muitas oportunidades às vezes te trava. Eu fiz uma faculdade que permitia que eu fizesse diversas aulas, até mesmo pudesse participar de matérias que não tivesse nada relacionado com o meu curso principal. E eu queria fazer tudo. Tinha matérias interessantíssimas. Agora, querer fazer tudo ao mesmo tempo mais travava do que ajudava. Então é conhecido o fato de que quanto mais opções você tem diante de ti, mais difícil pode acabar sendo para você escolher algo. Fora aquele medo de ficar de fora, o medo de perder uma oportunidade melhor. Quando a gente escolhe uma coisa, a gente abre mão de outras. Isso é bem óbvio, não tem jeito. É assim com a pessoa que você escolhe para ter lá na sua vida, com o seu emprego. O que dá para fazer é minimizar os arrependimentos. E ainda assim, o arrependimento, caso você tenha feito uma escolha errada, geralmente é menor do que o arrependimento de olhar para trás e ver que você não fez nada. Do que você abre mão? O que é um pré-requisito para você se entregar de corpo e alma? Quando eu penso no meu trabalho, tocar o máximo de vidas possível é uma das minhas maiores motivações. Se eu estou em dúvida entre duas possibilidades muito boas, eu penso qual das opções vai impactar mais pessoas de forma mais profunda. Isso me ajuda muito. Agora, quais são os seus critérios? O que é mais relevante para você? E pode ser dinheiro, pode ser quantidade de aprendizados, pode ser sorrisos. Fica tranquilo. Uma escolha que você faz hoje não significa que é uma coisa que você vai carregar para sempre. Você pode fazer vários trabalhos ao longo da sua vida. Tem muitas profissões e muitos tipos de coisas que talvez você ainda experiencie mesmo depois de fazer uma certa decisão. Pense em como o mundo era 10 anos atrás. Muitas das coisas que a gente vê hoje nem existiam. Daqui a 5, 10 anos vai ser a mesma coisa. Vão existir muitos e muitos trabalhos que nem existem hoje, que podem fazer total sentido para você. Você só vai saber quando eles existirem. Pode até ser que a sua melhor profissão da vida não exista hoje. Alguns anos atrás era totalmente humilzão pensar em dar aulas para turmas do mundo todo ao mesmo tempo, como eu estou fazendo agora. As pessoas se limitavam pelo tamanho da sala de aula. Hoje, com a internet, as pessoas podem gravar uma aula no Brasil, em inglês, e esse conteúdo pode ser transmitido ao mesmo tempo com legendas em árabe nos Emirados Árabes.
Se a gente fosse tentar fazer isso 15 anos atrás, não ia ser possível da mesma forma que é possível hoje. A gente já falou muito sobre como estimular o nosso lado criativo e sobre como desenvolver muitas ideias. É importante ter várias ideias, mas se a gente não escolher uma para fazer, provavelmente você acaba fazendo nada. É como se a gente tivesse várias escadas à disposição para subir, e quando a gente escolhe uma e vamos seguindo nessa direção, a gente tem muito mais força e certeza de que a gente vai chegar lá. Ficar trocando de escada, às vezes, faz com que a gente nunca chegue lá em cima. Como se a gente tivesse que descer a escada e começar a subida de novo. Com os nossos projetos é a mesma coisa. Quando a gente decide fazer muitas coisas ao mesmo tempo, às vezes a gente acaba decidindo por não fazer nada. Vamos pegar um exemplo bem diferente. Já parou para pensar em como um equilibrista de pratos consegue equilibrar tudo aquilo? Porque ele consegue equilibrar vários pratos de uma vez, mas o segredo está em fazer girar um prato de cada vez. O prato precisa chegar em uma velocidade em que ele consiga continuar girando sozinho. Aí, quando ele está estável, o equilibrista pode colocar mais um prato, até esse segundo prato ficar estável também. E assim ele continua. Mas se ele tentar girar 2 ou mais pratos que ainda não pegaram velocidade ao mesmo tempo, ele vai derrubar todos no chão. Tem gente que faz a mesma coisa com os próprios projetos. Não dá energia suficiente até que ele tenha uma força para andar de certa forma sozinho. Antes de pegar velocidade, a pessoa muda de ideia, coloca energia em outra coisa. Aí novamente, antes de pegar velocidade, muda uma última vez e assim vai. A pessoa sente que fez um monte de coisas, mas não saiu do lugar. E para colocar suas ideias em prática, muitas vezes as pessoas ficam esperando o momento perfeito. Isso é uma das maiores causas da procrastinação. Esperar a oportunidade perfeita. Isso não acontece só em termos de negócios, não. Às vezes as pessoas passam anos adiando seus maiores sonhos. Tem gente que vai deixando para depois um relacionamento amoroso, não investe na pessoa que gosta, fica esperando tudo alinhar. Mas esquecem que muitas vezes não vai existir um momento perfeito. Tem aqueles que deixam para depois uma conversa super importante. Sabe aquele momento em que a pessoa deveria ter dito eu te amo para os pais? Ou até mesmo para um amigo que está indo morar fora? E aí essa pessoa não diz, perde uma grande oportunidade e não existe uma segunda oportunidade. Tem gente que tem ideias incríveis, que poderiam mudar o mundo, mas que esperam 1 milhão de coisas antes de dar o primeiro passo. E anos depois acabam vendo a própria ideia dela realizada por outra pessoa. É muito chato. Quando a gente termina de gravar um episódio desses, ele já está desatualizado. E com o único feedback que a gente recebe, já dá vontade de mudar um monte de coisas. Só que a gente precisa entender o conceito de bom o suficiente. Porque muita gente mira no perfeito antes mesmo de dar o primeiro passo. Feito é melhor do que perfeito, se o perfeito não vai ser nunca feito. Mas aí fica uma pergunta. Será que existe uma hora certa para tomar decisões? Você provavelmente já ouviu falar naquele conselho popular que diz não tome decisões de cabeça quente. Mas a gente poderia ficar aqui pensando, até que ponto esse conselho é para valer? Porque se você parar para pensar, quando a gente está de cabeça quente, quase explodindo, talvez de frustração, quando a gente chega no nosso limite mesmo, é nessas horas que a gente ganha um impulso enorme para poder agir. Tenho certeza que já teve algum momento na sua vida que você disse já chega, eu não aguento mais isso. E normalmente, quando momentos assim acontecem, é porque nosso nível de satisfação está tão grande que a gente toma decisões definitivas. E a gente pode dar vários exemplos para uma situação como essa. Pode ser quando do nada a pessoa percebe que não quer mais sofrer com o próprio peso e com as coisas que vêm junto com isso, e ela finalmente decide começar a se alimentar melhor e fazer exercícios físicos. Ou pode ser quando alguém decide pôr um fim num relacionamento que não tem mais futuro. Ou ainda quando você finalmente percebe que não aguenta mais ficar estagnado e se dá conta que não pode mais adiar os seus projetos. Teve um momento na minha vida que eu disse chega para desorganização. Eu sempre gostei do caos criativo. Agora, conforme os projetos vão crescendo, demandam uma certa agenda contínua, demandam certas entregas inegociáveis. A falta de organização
acaba muitas vezes causando grandes problemas. Legal você ser flexível, legal você deixar espaço para novidades, mas o que é inegociável é inegociável. Então eu tive um momento na minha vida que eu falei, chega, vamos organizar tudo isso daqui. A gente sabe que muitas vezes esse tipo de impulso pode não durar a longo prazo, mas ele já é forte o suficiente para dar um start, para um início. É importante saber aproveitar esses momentos e também criar momentos como esses. Algumas decisões imediatas podem vir junto com um poder enorme. Logo que vier uma ideia, é extremamente importante colocar pelo menos uma parte dela em prática. Isso é muito bom para a saúde mental das pessoas, porque ficar adiando a tomada de uma decisão vai te deixar mais estressado. E ainda pode acontecer uma coisa que não é nada legal, que é se afastar do verdadeiro objetivo inicial. Se a gente faz alguma coisa com intenção, a gente aproveita o sentimento, a vontade que a gente tem de fazer aquilo. Se deixa para depois, a gente perde o sentido que queria colocar naquilo. E daí vira só uma tarefa. Vamos deixar mais claro. Você vê a mesa da sua cozinha bagunçada e pensa que pode arrumar para receber os seus pais de uma forma mais agradável. Se você faz isso com sentimento, faz toda a diferença. Mas se você transformar isso em apenas mais uma tarefa, você vai acabar pensando coisas do tipo, tenho tantas outras coisas para fazer, depois eu faço isso. E é bem provável que com esse sentimento você nem arrume a mesa, ou se arrumar, não vai ser com a mesma disposição que seria com uma intenção inicial de ver os seus pais felizes. Então, em vez de ficar enrolando com o assunto, guardando esse assunto na sua cabeça, já resolve logo esse assunto. Acabou de receber um e-mail? Já leu? Sabe a resposta que vai dar? Responde logo, não espera. Porque se você deixar para responder depois, você provavelmente vai ter que ler tudo de novo, fora que você sempre vai ter aquele sentimento de que tem algo que você não resolveu. E às vezes, é bom se perguntar, será que você realmente precisa fazer o que está fazendo? Porque tem uma baita diferença entre estar ocupado e ser produtivo. Fazer muitas coisas ao mesmo tempo não significa que a pessoa é produtiva. Você pode se manter ocupado o dia inteiro fazendo coisas que não são importantes. Vamos imaginar um cenário. Você tem um relatório que precisa entregar para o seu chefe. E a data limite é hoje até o final do dia. É de extrema importância que você faça esse relatório. Mas daí você começa a fazer algumas outras coisas meio aleatórias. Começa a organizar seu cronograma, a fazer uma atividade que você só precisa entregar daqui a uma semana. Depois começa a assistir alguns vídeos no YouTube. Depois decide ajudar uma pessoa que sentou ao seu lado para terminar uma tarefa dela. E quando vê, já passaram 2 ou 3 horas. Você percebe que o dia já está acabando. Daí você se dá conta de que o relatório não está nem perto de terminar. Vem todo um estresse que te domina. Você começa a falar mal do chefe com os colegas e quando ele vem te cobrar o relatório, você diz para ele que não conseguiu terminar, que estava cheio de outras coisas para fazer. Tá para ser inventado uma coisa que tire mais a nossa energia do que gastar nosso tempo fazendo coisas desnecessárias. Já percebeu que quando você não está fazendo o seu melhor, a sua energia começa a diminuir? É um ciclo negativo. Experimenta passar 3 horas do seu dia em uma fila. Você só fica lá, esperando, não faz nada. E ainda consegue sair de lá exausto. Parece absurdo, né? Por isso é super importante que você entenda qual é a sua missão, que tarefas você tem que cumprir. Isso tem a ver com o seu ponto forte? Tem coisas que fazem muito mais sentido delegar. Eu adoro aprender todos os aspectos dos meus negócios. Gosto de saber tudo em detalhes mesmo. Mas se eu decidisse que eu ia tocar cada mínimo detalhe da contabilidade da minha empresa, tem várias outras coisas que eu não teria tempo para fazer. Então, você conseguir mapear o que não faz sentido ser tarefa principal sua é super importante também. Foco tem a ver com falar não para as coisas, delegar algumas coisas. Busca aí, no fundo da sua memória. Você consegue se lembrar de um dia que conseguiu produzir muito? Aquele dia que te deixou com uma sensação super boa, de muito orgulho? Eu amo aqueles dias nos quais a gente lança alguma coisa nova, ou os dias nos quais tudo que a gente planejou realmente acontece. Isso me traz uma real empolgação. E é até interessante, porque às vezes você trabalha muito nesses dias, mas
O pico desse dia te energiza para você querer continuar trabalhando. É como se existisse um ciclo positivo de energia que te reenergiza para você continuar fazendo as coisas. Mas como a gente pode ter certeza de que está seguindo pelo caminho certo? Tem uma reflexão legal. O que você sente quando você imagina que você vai fazer por todos os dias da sua vida o que você faz hoje? Você gostaria de passar sua vida inteira fazendo o que você faz hoje? O Steve Jobs tinha uma pergunta interessante que ele levantava. Se esse fosse meu último dia de vida, eu faria o que eu vou fazer hoje? Se a resposta fosse não, muitos dias seguidos, ele sabia que precisava mudar alguma coisa. E o que você gosta de fazer? Porque se você olhar para como você está levando a sua vida, como a sua rotina é hoje em dia, como você acorda na segunda-feira, como você se sente? Super energizado ou está sempre esperando uma sexta-feira chegar? A gente tem um curso que chama Criando Oportunidades e a gente lançou naquele curso um desafio de 10 mil horas. Foi uma inspiração junto ao livro do Malcolm Gladwell, Fora de Série, Outliers. Nesse desafio, a pessoa tem que escolher algo para praticar durante 10 mil horas. Tem alguns estudos científicos que falam que se a gente se dedica durante 10 mil horas a algum assunto, a gente se torna um expert naquilo. Então, vamos lá. A gente pode ter muitas atividades complementares na vida, mas dentre tudo que você tem na sua rotina, o que você escolheria fazer por 10 mil horas? O que você estaria disposto a praticar por 10 mil horas? A Gio Misolo, uma das nossas alunas, deu um depoimento super legal sobre esse exercício. Ela falou o seguinte: eu percebi que não adianta escolher algo tipo estudar inglês, correr uma maratona, aprender uma dança, pois eu curto muito tudo isso, mas são coisas complementares, que nesse momento não fazem sentido para minha vida investir mais do que 500 horas em cada uma delas. 10 mil horas tem que ser dedicado de verdade a algo que tenha a ver com a minha essência, que contribua para o que eu quero de verdade, que responda os meus porquês. Ela comentou que gostou muito dessa aula e falou que a minha determinação em poder contagiar mais de 1 bilhão de pessoas fez ela repensar o que era realmente factível e decidir o que queria para as 10 mil horas dela. Muito legal, né? A Gia é uma fofa. Agora, se fosse para escolher apenas uma coisa, algo que você tivesse que escolher para dedicar 10 mil horas, o que seria? Quando você olha para trás também, tem alguma coisa que você já passou 10 mil horas se dedicando? Quando a gente tem certeza que está no caminho certo, a gente não precisa ter receio de colocar 100% do nosso esforço naquilo. E se não tiver no caminho certo, tudo bem também. É só fazer um pequeno ajuste para seguirmos no caminho certo e aí, sim, ir com bastante velocidade. É super importante que você reflita se está indo na direção que gostaria. Porque uma pequena mudança na direção causa uma mudança gigantesca a longo prazo. Se você está indo para esse lado e você muda um pouquinho só, no longo prazo, o resultado vai ser totalmente diferente do que você esperava. Os caminhos que você está seguindo agora fazem sentido? O que você pode mudar na sua rotina para fazer ainda mais sentido? No meu caso, quando eu penso nesse sonho de tocar 1 bilhão de pessoas, ajudando-as a dar pelo menos um passo em direção a pelo menos um sonho, eu poderia focar apenas nas minhas empresas e me trancar lá dentro para fazer mais coisas acontecerem. Agora, quando a gente pensa em empresas, as empresas precisam de distribuição. Então, para mim, ter presença em algumas mídias, querer aprender sobre novas maneiras de expandir as suas ideias, de distribuir as suas ideias, faz muito sentido, faz até mesmo parte do negócio. Então, no momento que você assume que isso faz parte da sua decisão, você traz aquilo para dentro de forma mais estruturada, mais estratégica, como parte do dia a dia. Para escolher alguma coisa, você precisa abrir mão de outras coisas. O que você poderia ceder para ganhar na troca? O que dá para deixar de fazer? É ver televisão? É ficar menos tempo na internet? Porque você ainda pode ir por outro ponto e se perguntar: no que eu estou disposto a investir tudo?
Se você conseguir identificar o que é mais importante para você e fizer aquilo, eu acho difícil que você se arrependa depois. Tiveram algumas coisas que eu sabia que eu não deveria focar nelas. E toda vez que eu foquei simplesmente para fazer mais coisa legal, depois eu me arrependi. Agora, para as coisas que eu sabia que era importante fazer, quando eu pegava e fazia com mais foco, com mais tempo, com mais energia, não existia arrependimento. Tem uma frase que para mim faz muito sentido. Fazer a coisa mais importante é sempre o mais importante. Se você tem um sonho, mas não consegue definir prioridades, você vai se confundir inteiro. Tem uma frase do Peter Drucker que é bem forte. Não há nada tão inútil quanto fazer com grande eficiência algo que não deveria ser feito. Olhando para a sua vida, você consegue definir suas razões, seus propósitos, o que você quer de verdade? Se não existisse dinheiro, o que você gostaria de fazer como a sua atividade principal? Tem muitas coisas que eu faria até de graça. Conversar a noite toda com diversas pessoas, aprender sobre muitas coisas, organizar eventos legais com gente legal. Tem todo um mundo de possibilidades, mas você precisa fazer escolhas. É muito importante saber escolher e focar naquilo que é realmente importante. Vamos tomar cuidado. Vamos tomar como exemplo de novo o Steve Jobs. Quando ele voltou para a Apple, ele viu que lá tinha muitos produtos desnecessários. Então ele resolveu perguntar para os desenvolvedores: qual produto eu devo indicar para os meus amigos comprarem? Com uma atitude super ousada, ele matou 70% dos produtos da empresa, deixando apenas 4 vivos: um notebook e um desktop para consumidores e um notebook e um desktop para profissionais. Para ele, o foco deveria começar a ser na qualidade e na inovação. E a partir daí, a Apple se desenvolveu e inovou muito mais. Isso trouxe para os clientes muito mais facilidade de escolher. Com essa revolução que Steve Jobs fez, em menos de um ano, a Apple saiu de um prejuízo anual de mais de $1 bilhão para um lucro de 309 milhões de dólares. Já pensou se ele não tivesse foco? Talvez a Apple não fosse a empresa que a gente conhece hoje. Mas isso só aconteceu porque, junto com determinar qual seria o foco da empresa, o Steve Jobs também soube muito bem definir quem seria seu público-alvo, quem seria seu cliente, e soube oferecer o que nem mesmo eles sabiam que precisavam. Essa sua escolha não afeta só você. Tem uma multidão de pessoas que você pode impactar com o que você decidir fazer, inclusive a sua família. Na minha vida, tem diversos círculos de pessoas que eu quero influenciar positivamente. Meu pai, minha mãe, minha irmã, que são a minha família mais imediata, minhas avós, meus primos, as pessoas que trabalham comigo, pessoas próximas, parceiras, pessoas que já trabalharam comigo, amigos. Agora, para cada um desses públicos, eu preciso ter um plano diferente de como impactá-los positivamente. Pode ser que você ainda não tenha certeza de quem exatamente você quer ter como público. Então tem 3 palavras que podem te ajudar muito. E a soma delas é praticamente uma mini fórmula para você encontrar o seu nicho ideal. As 3 palavras são experiência, paixão e mercado. Vamos começar pela experiência. Qual é a sua experiência de vida? Qual é o seu repertório? O que você já fez profissionalmente ou até mesmo por lazer, mas que se tornou experiência? O que você já estudou? Vale de tudo. Por exemplo, a minha experiência inclui alguns países onde eu morei, alguns cursos que eu fiz, alguns estágios e trabalhos. Tudo isso é minha experiência, que eu me orgulho de ter feito. Os livros que eu escrevi, as pessoas que eu agenciei, os cursos que eu criei, as coisas que eu programei. Quais foram as suas maiores realizações na vida? Por exemplo, eu tenho muito orgulho da equipe que eu juntei para minha empresa, da forma como a gente consegue distribuir conteúdos gratuitos. Tem diversas realizações que a gente faz na vida que nos orgulham. Lembra do conceito de combinar algumas coisas? Se você pensar na sua experiência e tentar entender como as experiências do passado se conectam, não só pontos fortes presentes agora, você pode combinar
o que já fez para criar algo muito seu. Vai pensando, como você pode conectar suas experiências de vida? E além da sua experiência, também tem a segunda palavra, paixão. Como você conecta a sua experiência com aquilo pelo que você é apaixonado? O que você ama fazer de verdade? O que você sente que nasceu para fazer? Qual é o seu maior hobby? Com o que você gostaria tanto de trabalhar, que trabalharia até de graça, como a gente mencionou antes? Ou melhor, se não existisse dinheiro no mundo, para que tipo de coisa você gostaria de dedicar a sua vida? É bom demais conectar paixão com o trabalho. Quando você faz uma coisa que te deixa apaixonado, você nunca vai sentir que está trabalhando. Eu amo pessoas e meu trabalho tem muito a ver com pessoas. Você tem que buscar entender o que você quer de verdade. E não é tanto uma pergunta retórica, não. É para pensar mesmo. E às vezes vai demorar para ter uma resposta. Mas você sabe as suas motivações. Pode ser ajudar as pessoas, pode ser dinheiro, pode ser poder. Não precisa ser a razão mais nobre do mundo. Tem que ser uma razão que te faz agir. Eu morei 7 anos nos Estados Unidos. E quando eu estava voltando para o Brasil, eu resolvi que eu queria fazer alguns testes de produtividade, até para entender as razões que mais me impulsionavam a produzir mais em menos tempo. E me marcou que naquela época, uma das pessoas que mais me ensinava coisas, ele mencionou que a principal razão para ele em fazer um bom trabalho era saber que ele ia ganhar muito dinheiro com aquilo. E existe uma questão, principalmente em países latinos, que acaba sendo um tabu falar de dinheiro. Poxa, mas o cara só faz por dinheiro e daí as pessoas desvalorizam o trabalho da pessoa. E assim, uma coisa não tem nada a ver com outra. Se a sua razão para produzir é uma certa razão e quando você alcança aquilo, você produz coisas maravilhosas, que seja o dinheiro a sua razão. Ele me falou aquilo e me intrigou o lance de dinheiro ser o foco principal dele. Eu comecei a pensar, será que o que me move é isso também? E daí eu fiz umas contas malucas lá, criei uma situação hipotética de que se eu fosse focada todos os segundos da minha vida, eu ia em 10 anos criar uma empresa que valia sei lá quantos bilhões de dólares. E daí eu fiz uma continha lá, eu dividi os bilhões que eu supostamente faria pela quantidade de segundos. E daí chegou que o meu segundo valia um absurdo. E que quando eu desperdiçava o segundo, eu estava desperdiçando aquele valor. Esse dia que eu tentei usar o valor de cada segundo como motivação para eu trabalhar mais, foi um dos poucos dias da minha vida que eu dormi antes das 10 horas da noite. Aquilo não me motivava. Claro que era só um teste para eu entender o que me motivava, mas para mim aquilo não era algo que ia me impulsionar para fazer mais coisa. E você pode fazer esses testes também. Quais são as aspirações de madrugada que te mantêm acordado? No meu caso, eu lembro que depois eu criei um segundo desafio que era o seguinte: eu tinha 10 dias para ler uns 30 livros sobre diversos tópicos que iam me ajudar nos primeiros cursos que eu queria criar na fase nova. Ou seja, se eu lesse com propósito, querendo trazer informações para ações na minha vida, aquilo ia acelerar a entrega de um curso que eu queria criar para as pessoas. Bom, resumo. Eu li os livros antes dos 10 dias terminarem, porque impactar os outros e crescer eu mesma são parâmetros que realmente me piram. Então você precisa entender quais são os parâmetros que te movem. No meu caso, quando eu foquei em fazer algo com o intuito de impactar um número significativo de pessoas, eu fiz muito mais. Pensa que uma resposta que você encontrar nesse episódio aqui pode mudar tudo. Se você conseguisse mensurar qual seria a carreira dos seus sonhos, dá para viver a partir dessa carreira? Porque depois de experiência e paixão, a terceira palavra para definir o seu público é mercado. Você já lembrou do que você tem de experiência? Você já refletiu sobre as suas paixões? Agora, se você juntar o que você sabe fazer com o que você ama fazer e tiver mercado para isso, vai ser sucesso. O mundo precisa daquilo que você encontrou na intersecção da sua experiência e paixão.
Imagina também como vai ser o seu futuro se você resolver viver da sua ideia, dar dinheiro. Você vai conseguir viver da forma que você quer com isso? Porque dinheiro não traz felicidade, mas a falta de dinheiro e de condições básicas para a sobrevivência podem trazer infelicidade. Então a sua ideia tem que ser uma boa combinação de experiência, paixão e mercado. Encontrou algo que junta os três? Pode colocar energia. Não achou? Continua procurando. A missão desse episódio vai te ajudar. Imagina o quanto é bom você poder dizer: eu amo meu trabalho, eu sou muito bom no que eu faço a diferença na vida das pessoas e ganho muito dinheiro com isso. Quando a gente consegue ter uma vida dessa maneira, acordar de manhã é uma grande alegria. Você tem noção do legado que você pode deixar no mundo? Vamos pensar longe. Como você gostaria de celebrar sua festinha de 100 anos de idade? Parece meio louco pensar nisso, mas é um bom exercício de reflexão. Que discurso você gostaria de fazer na sua festa de 100 anos? Para mim, o discurso que eu mais gostaria de dar seria remetendo a uma vida na qual eu realmente aproveitei cada dia, fui grata por cada dia, trabalhei pesado para que outras pessoas também tivessem ferramentas para aproveitar os seus dias e, em cima disso, documentei para poder lembrar dos momentos mais memoráveis. Existem pequenas atitudes que super me motivam e pode ser desde ouvir uma música que ficou na minha cabeça por causa de uma letra legal, até ler algum e-mail que um cliente enviou para a gente, até conversar com uma pessoa que tem uma vida totalmente diferente da minha e me mostra novos horizontes. E é maravilhoso quando você chega no final do dia e percebe que as coisas correram bem, que você deu o seu melhor no trabalho e que as suas metas estão mais próximas de se realizar. Agora, tem uma dificuldade que é muito recorrente. Como ter mais clareza do que você precisa? Você pode ter uma boa noção do que você quer, mas clareza é complicado. E tem um exercício que vai te ajudar bastante. De tudo que a gente falou nesse episódio, se você fizer esse exercício aqui, é bem provável que daqui saia o insight que a gente tanto quer. É um exercício de vários mestres do autoconhecimento. Eu vi essa explicação com o Bruno Pittini. A ideia é criar uma visualização do que é sucesso para você saber o que seria sucesso quando você chegasse lá. Pensando na sua vida, na sua realidade, o que você considera sucesso? Porque existe uma definição muito pessoal. Sucesso é se aposentar, viver de renda passiva, é trabalhar em horário comercial e ter um super tempo livre à noite, é viajar o mundo, é ter um espaço próprio, é trabalhar de casa. É importante ter clareza sobre o sucesso para saber o que você planeja fazer com todas as suas forças. Até aqui tudo bem. A ideia é você começar a entender como vai ser o seu estilo de vida. E o nome desse exercício é Dia Médio Perfeito. E o segredo dele está na palavra médio. Não é o dia perfeito, é um dia normal, é um dia de semana, uma segunda, uma terça-feira normal. Se você ganhasse na loteria e fizesse de tudo por um ano, como seria sua rotina depois? Como seria sua semana? O que você ia fazer na sua quinta-feira depois de acordar? Para fazer esse exercício tem algumas regrinhas. Finja que não existe nenhum tipo de restrição. É um exercício de imaginação. Você pode morar em qualquer lugar, você pode trabalhar com o que quiser, quando quiser, você pode ter tudo o que quiser. Não interessa a sua experiência e o repertório nesse momento. Não interessa a dificuldade daquilo que você quer, é só hipotético. Você pode pensar e escolher o que você quiser. Outra regra, pense menos em ter e mais em ser. Pense no que você vai sentir. Por exemplo, uma casa na praia. Você quer simplesmente a casa? Ou você quer poder aproveitar as férias? Você quer poder passar o final de semana? Quer reunir os amigos? Ter um lugar para relaxar? Qual o seu sentimento em relação ao que você quer? Segurança, aventura, liberdade, status, reconhecimento? Como seria o seu dia médio perfeito? O que aconteceria no seu dia a dia? O que você sentiria? Coloca tudo no papel, escreve tudo. Esquece que o mundo possui restrições. Só vai escrevendo como seria seu dia médio perfeito.
pega uns 20 minutos. Pega um lugar isolado, escreve, deixa fluir todas as ideias no papel. Coloca todos os detalhes de como esse dia poderia ser. Descreve tudo nos mínimos detalhes. Não fica questionando se você vai conseguir ou não. E uma dica, escreve no tempo passado, como se fosse um diário. Descreve como são seus dias durante a semana, durante o fim de semana, usando cada detalhe. Hoje eu acordei, fiz tal e tal coisa, durante a tarde fiz isso, à noite me diverti por causa disso. Quanto mais claro e mais detalhado, melhor. Por exemplo, o meu dia médio perfeito inclui viver aprendendo, inclui conhecer novas pessoas, inclui deixar o acaso trazer alguma surpresa para o meu dia. Algumas coisas vão ser simples de fazer, outras vão ser mais complexas. O importante é que tudo seja mencionado da forma mais clara possível. Quanto mais claro, melhor. Para saber se você está sendo claro, pensa que você tem que mostrar isso para 5 pessoas diferentes e todas elas têm que entender a mesma coisa. E daí o grande desafio é que você transforme o seu dia médio perfeito na sua nova rotina de vida. Pensa, como seria um dia da sua rotina perfeita se você pudesse escolher, independentemente de qualquer limitação? Tira um tempinho do seu dia e mãos à obra. Essa é a missão desse episódio. Talvez seja a missão mais importante de toda a jornada até agora. Quando você coloca no papel essas coisas, fica muito mais fácil de você gerar clareza. Fora que vai ser incrível você olhar daqui a alguns meses ou anos e estar vivendo parte do que descreveu. Não é algo que é só escrever e pronto. A ideia por trás disso tudo é você definir um novo estilo de vida, algo que faça muito mais sentido e que você comece seus dias motivado a correr atrás do que sonha. Não importa se é algo profissional, algo sobre relacionamento, sobre qualidade de vida, desenvolvimento pessoal, o importante é você ter o sentimento de fazer pelo menos uma coisa, de definir o que você quer e seguir adiante com isso. Não precisa ser nada de outro planeta. Tem que ser apenas uma escolha que leve você ao estilo de vida que você quer ter. Volto com uma frase do Tony Robbins. São nos momentos de decisão que o seu destino é traçado. Essa sua escolha pode fazer a diferença em toda a sua vida. Se por algum motivo, por mais que você sonhe e planeje, você ainda não consegue pôr em prática, no próximo episódio você vai enfrentar aquilo que está te segurando. Vai ser uma briga das boas. Você vai ficar de frente com o maior inimigo de todos. Agora, um aviso importante. Mesmo que você não tenha feito nenhuma outra missão, faça essa antes de avançar. Mãos à obra e até o próximo episódio.